Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Alimentando Corações. Hoje nosso convidado é um convidado muito especial. É um amigo, um companheiro, não só de categoria, mas de lutas. Estou falando de Will Pereira, presidente da CUT, metalúrgico, e que vem conversar conosco sobre as lutas atuais da classe trabalhadora e também sobre o 1º de maio, que é amanhã, quarta-feira, dia de luta da classe trabalhadora. Seja bem-vindo, Will. Bom, obrigado, nosso João Aglaius, que a gente costumeiramente chama de Aglaius, grande companheiro nosso, um camarada operário, né? Teve conjuntamente em diversas lutas, que também já foi da direção da nossa Central Única dos Trabalhadores. O Will, tive o prazer de militar com ele tanto nos sindicatos metalúrgicos como na Central Única dos Trabalhadores. Nós compusemos a mesma chapa na época que foi eleita, que o de Assis, nosso querido de Assis, deputado estadual atualmente, foi eleito presidente da CUT, e nós estivemos juntos na direção estadual da CUT. E a gente sempre se reencontra em diversas lutas, Will. Mas eu queria que você pudesse se apresentar, dizer como é que iniciou a sua trajetória militante, como é que foi despertou essa sua vocação como dirigente político, essa opção que você fez pela vida de estar engajado na luta dos trabalhadores. Bom, é muito bacana a gente compreender de que na nossa juventude nós estudávamos ali na escola 7 de setembro, que fica na Dom Almeida Lustosa, na Grande Jurema, da minha querida Caucaia, que é uma das cidades mais belas que o estado do Ceará tem. E ali na escola 7 de setembro, nós construímos o Grêmio Estudantil. E a partir dali a gente foi construindo a ideia de que a gente precisaria, independente dos governos que tinha, independente das bandeiras que, enfim, a gente vai adquirindo, a gente percebeu que haveria essa necessidade de fazer a luta, né? Naquele momento pela melhoria da escola, naquele momento pelas reivindicações que os próprios estudantes colocavam ali, né? Eu lembro que na época, por exemplo, a prefeita era a senhora Yara Guerra, que eu acho que já faleceu, se eu não me engano, acho que sim. Mas ela era prefeita naquela época e nós conseguimos, quanto Grêmio Estudantil, trazer a prefeita para a escola para discutir a qualidade da água, por exemplo, da escola, né? A construção de uma quadra poliesportiva na escola, e a gente conseguiu tudo isso naquele momento. Evidentemente, a gente vai construindo essa trajetória e a gente ingressa na categoria metalúrgica, basicamente em 97, perdão. Em 97 a gente ingressa na categoria metalúrgica. Eu passo a ser funcionário da RR Maia, lá no Conjunto Ceará, ali na Avenida A, em Fortaleza, né? E a gente passa ali a participar das assembleias do sindicato, as assembleias que eram chamadas então pelo companheiro Célio. O companheiro Célio, naquele momento, ele fazia ali a convocatória para a direção para as assembleias do sindicato, onde discutia todo um processo durante uma campanha salarial para a melhoria dos trabalhadores, seja no salário, seja as reivindicações propriamente dito. E aí chegou o momento de que o companheiro de Assis Diniz, como você bem colocou, já foi presidente do IDT, presidente do Partido dos Trabalhadores, já presidiu os sindicatos metalúrgicos, já presidiu a nossa Central Única dos Trabalhadores, e ele me fez o convite a ingressar na direção do Sindicato dos Metalúrgicos já ali no ano 2000, né? E nós ingressamos no Sindicato dos Metalúrgicos e aí fomos construir uma chapa que pudesse ter a participação de companheiros das mais diversas fábricas. No entanto, fábricas que tinham expressão. Eu lembro bem que tinha a empresa Semec, né, na qual o próprio fazia parte, trabalhava na Semec, companheiro que fechou, Aglaius, infelizmente,
companheiro Aglailson fazia parte ali da SEMEC, tinha um companheiro João Nunes, Augêncio. o companheiro Augêncio, o vulgo Diabo Rei, que a gente chamava muito. E continua na luta também, companheiro dos Partidos dos Trabalhadores. Continua. E ali tinha trabalhadores de outras fábricas, né, que tinham a ideia, de fato, de construir uma direção representativa de empresas que eram ali, tinha uma certa... era robusta dentro do sindicato patronal. Pois bem, nós construímos essa direção, acho que foi uma das melhores direções que o Sindicato Metalúrgico teve. E ali nós pactuamos que iríamos ali acabar a figura do presidente. Iríamos ali construir coletivamente. Tinha os companheiros das mais diversas forças políticas, que é natural, né, no campo sindical, né, de vários pensamentos. Isso é importante até para a gente poder fazer uns diálogos, enfim. E ali a gente construiu, né, toda uma trajetória. Lembro que realizamos já greves na porta da Cearense por 12 dias, muito boa, né, muito bem representativa, né? Nós conseguimos trazer com sua participação, Aglailson, nós conseguimos trazer a participação dos lucros e resultados para dentro da convenção coletiva naquele momento, coisa que nenhuma categoria tinha naquele momento. E nós conseguimos trazer. Tudo bem que não era o salário nominal do trabalhador, mas era algo naquele momento um equivalente a um salário mínimo, por exemplo. E aquilo nos fortalecia muito, porque a categoria ela sempre acreditou na direção do nosso sindicato. Nós tivemos um duro golpe, né, que foi a saída da Esmaltec, ali da Francisco Sá, para o Maracanaú, e aí já pertencia à base de um outro sindicato, os companheiros que a gente tem muito respeito também, mas ali a gente teve um quebra considerável na nossa categoria, que a gente tinha muitas dificuldades para poder mobilizar e pressionar o sindicato patronal, uma vez que a Esmaltec, ela era do grupo Edson Queiroz. Ela é do grupo Edson Queiroz, e tinha muito peso na mesa de negociação do sindicato patronal. Então ali a gente pressionava muito, ali tinha muito a nossa presença, que era fundamental. Né? Veio o processo eleitoral, a vitória do presidente Lula, que para nós foi muito expressivo, né? Um companheiro da nossa categoria, um companheiro que já esteve, aliás, no nosso sindicato em 81, né? Participando da eleição do sindicato, e o Lula foi derrotado ali pela chapa do companheiro Lira. Quem lembra do companheiro Lira sabe perfeitamente do que eu estou falando. Que Deus Saudoso o tenha. Lira. E o Lula ali naquela chapa, Lula estava apoiando uma chapa que tinha sido derrotado pelo companheiro Lira. Veja só as histórias, né? E aí nós construímos todo um processo, né? Graças a Deus veio a eleição do presidente Lula em 2002, né? 2002, ele assumiu em janeiro de 2003. Isso. Em 2002 veio a eleição do presidente Lula. E ali a gente conseguiu perceber que o movimento sindical poderia contribuir, né, em outros espaços. E aí veio, né, a eleição aqui em Fortaleza, na época então do governador Cid Gomes, né, aquela disputa, né, e muito boa, né, bem representativa, a esquerda toda unificada em torno daquele processo, em torno daquele projeto. Aí veio o companheiro de Assis Diniz, que ao mesmo tempo que estava no sindicato, estava também na Central Única dos Trabalhadores. Veio a sua licença para ingressar no IDT e a gente assumiu ali à frente a coordenação geral do sindicato, né? E a gente veio fazendo esta trajetória dentro do movimento sindical, com apoio de maneira muito, muito forte, né, a nossa atuação, e chegamos na CUT, né, através da suplência da direção da CUT, depois ocupamos o cargo de tesouraria, depois viemos para a Secretaria de Comunicação, a vice-presidência, e hoje estamos ocupando a presidência pelo 3º mandato, e eu tenho muito orgulho em dois fatores que para mim é muito importante. O primeiro,
Ninguém me tira, por exemplo, o direito de dizer de que durante o governo do Capiroto nós estávamos na presidência da CUT. E isso para nós tem um simbolismo, porque eu escutei hoje, por exemplo, do meu companheiro Zé Disseu, que está aqui em Fortaleza, em dizer o seguinte: a esquerda conseguiu derrotar o fascismo por 2 vezes. Durante a questão da ditadura, ali em 64, que foi muito, muito importante, e meados agora recentes, nós conseguimos derrotar um governo que defendia claramente o ódio, que defendia claramente, né, aniquilar, né, os lutadores, ou seja, ali ameaçando a democracia no nosso país. E um outro fator que ninguém me tira, eu acho isso muito bacana, que é chegar a um 3º mandato na CUT sem disputa. Isso significa dizer de que a gente amadureceu, de que a gente construiu todo um processo de unidade, escutando outras forças, que é natural e que faz parte da democracia. Então, eu tenho muito orgulho de presidir a CUT pelo 3º mandato, mas com muita unidade, né? Nós temos lá cerca de 4 forças políticas dentro da CUT e que muito nos orgulha, e a gente vai, e estamos tocando, Aglailson, a presidência da CUT, fazendo parte da Frente Brasil Popular, isso é muito importante, mas estamos nesse processo conduzindo a nossa Central Única dos Trabalhadores com muito orgulho, meu companheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou, nós saímos de um processo de avanços em várias áreas durante o governo Lula, depois nós tivemos um golpe duro contra a democracia, contra a presidenta Dilma, que foi um golpe contra a primeira mulher eleita presidente pela nossa República, em que a partir daí começou todo um retrocesso para os trabalhadores. Quando está em crise, a elite, os trabalhadores sempre são penalizados e a conta sempre é paga por eles, por nós, no caso. Nós tivemos uma reforma da Previdência que empurrou, aumentou a idade de aposentadoria dos trabalhadores, e nós tivemos uma reforma trabalhista que retirou muitos direitos. O movimento sindical travou várias lutas de tentar pelo menos um mal menor nessas reformas. Teve um episódio lá em Brasília que o Temer ameaçou, inclusive, decretar a lei de ordem contra os movimentos sociais, que foi uma luta importante ali na reforma da Previdência. Como é que você viu esse momento em que a gente sai de conquistas importantes do governo Lula, você vivenciou os dois extremos, e depois vê um ataque da direita aos direitos dos trabalhadores? E a CUT continua ali ao lado dos trabalhadores, como sempre teve. Como foi esse momento para você? Olha, na realidade, Aglailson, a gente precisa compreender 2 momentos. O primeiro é que durante o governo Lula, o primeiro e o segundo mandato dele, mesmo ali com o efeito, vamos dizer assim, lulista, né? Uhum. A gente não conseguiu ter uma maioria no Congresso. Exatamente. Que era muito importante nós termos, como é importante nos dias de hoje. É muito importante isso. Estou colocando esse fator porque as dificuldades que a classe trabalhadora passa, né, é muito essas reformas que você coloca que não são reformas, né? A gente tem um entendimento e compreende que são deformas. A deforma da Previdência, por exemplo, retirava direitos gigantescos da classe trabalhadora, né? Se não fosse, eu tenho como exemplo a CONTAG, que organizou toda a sua base, né, e foi para cima dos vereadores nas mais diversas câmaras municipais do nosso país, que são base dos deputados federais, para pressionar. Porque se a CONTAG, juntamente os seus sindicatos ali, não fizesse essa pressão, talvez o desmantelo no que diz respeito à reforma da Previdência, né, a Previdência no nosso país seria muito maior, né? Então, para nós foi fundamental essa movimentação. Mas, como se não bastasse, nós tivemos a articulação de mais de 112 entidades, né, patronais, patrocinando a reforma trabalhista, né? Nós tivemos a Fiesp, nós tivemos a FIEC aqui local, nós tivemos a FEBRABAN, nós tivemos a CNI, nós tivemos várias entidades patronais que patrocinaram, né, a reforma trabalhista,
que mexe com algo grande, mas também que mexe com algo pequeno, por exemplo. A questão de um sindicato poder realizar a homologação do trabalhador dentro do sindicato. O que é isso na prática? Na prática, é o sindicato ali olhando, né, fiscalizando, né, as contas que o trabalhador está recebendo, se está tudo direitinho, se está tudo organizado, né? O trabalhador ele já está ali já meio cabisbaixo porque ele foi demitido. Essa é a linguagem popular mesmo, de maneira assim meio grosseira mesmo. Ele foi demitido. Então o mínimo que ele quer é receber as suas contas direitinho, organizado. E o que acontece? Uma meia dúzia de patrão, né? de maneira irresponsável, patrocina uma proposta de tirar as homologações dos sindicatos para fazer as homologações na própria empresa. E eu acredito que um patrão que imagina dessa natureza é um patrão picareta. Porque um patrão que é sério, né, ele certamente ele não tem a malícia, né, de querer ludibriar o próprio trabalhador. Ele concorda com que a rescisão daquele trabalhador possa existir sim lá no sindicato, não tem problema nenhum, né? Desde outros pontos também que é fundamental e a gente precisa compreender. Está em curso, por exemplo, inclusive o governo Lula vem sendo ameaçado com a questão da PEC 32, né, que retira direito dos servidores públicos, que nem o direito de ter uma database, assim como a iniciativa privada tem, por exemplo, os servidores têm direito, seja nas três esferas, seja federal, estadual e municipal. Agora, a gente precisa compreender o seguinte, né, e é muito importante esse debate. Não basta só eleger um presidente que possa compreender, que possa entender a pauta da classe trabalhadora. É preciso eleger um Congresso, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, precisa eleger pessoas que têm identidade com a classe trabalhadora. Porque o patronato ele se organizou e está correto, né? Olhar para o Congresso, a gente percebe que tem várias bancadas lá, a bancada evangélica, que é legítimo, né? A bancada da bala, que ele tem a leitura que é legítimo, né? A bancada ruralista, né? Que são aqueles que procuram, de alguma forma, descaracterizar um movimento que é sério, como o MST, por exemplo, né? E é preciso ter a bancada dos trabalhadores. Só que a bancada dos trabalhadores hoje, por exemplo, não chega a 95 deputados, no universo de 513. Então, esse debate a gente precisa compreender, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, precisa compreender de que esse debate é preciso eleger um presidente, uma presidenta que tenha identidade com a classe trabalhadora e também fazer uma boa bancada de parlamentares, seja na Câmara, seja no Senado, que tenha essa identidade. Porque senão a gente vamos viver um Congresso Nacional como estamos vivendo agora, querendo implementar uma pauta que foi derrotada em outubro de 2022. E aí não dá, porque o que nós queremos é avançar. Eu tenho muita admiração pela presidenta Dilma. Acho que ela foi uma guerreira e muito ousada em dar o direito, por exemplo, das domésticas terem a carteira de trabalho. Exatamente. Né? E aí eu diria que ela pagou um preço alto, porque a elite desse país não suportou e não suporta, né? Fazer com que o filho da empregada, por exemplo, possa estudar na mesma escola que o filho da madame. Então, nós temos essa realidade, essas contradições que a sociedade brasileira ela precisa mais do que nunca compreender, e acho que é nesse caminho que a gente vem trilhando, né? A gente vem pautando que é necessário, meu amigo. Will, deixa eu te perguntar uma coisa. A CUT nasceu a partir da necessidade de organização dos trabalhadores. Isso. Sob o véu de uma nova forma de se organizar dos trabalhadores brasileiros. Você já tinha centrais sindicais, que já existiam outras, mas a CUT traz como característica principal a organização na base, né, a democracia entre os trabalhadores, a autonomia em relação ao patrão. Então, são bandeiras diferentes que a CUT, no seu nascedor, traz
para organizar os trabalhadores. E teve sua ascensão nos anos 80, através das oposições, ganhando vários sindicatos. Então, e o mundo do trabalho também se transformou ao longo desse período. Desde o início da CUT, nos anos 80 até hoje, você vê os trabalhadores, o capital se organiza hoje de maneira diferente, e os trabalhadores ainda, eu acho que falta perceber como é que ele se organiza nesse novo cenário de transformações do capital. A CUT vem debatendo essa transformação do mundo do trabalho e quais são as dificuldades que a CUT enfrenta hoje. Olha, nós compreendemos, Aglailson, uma única questão. A nossa Central Única dos Trabalhadores, ela hoje é a única central em todo o país que conseguiu resistir a uma reforma sindical. Que aconteceu, na prática aconteceu. Veio do governo Temer, Sim. passando pelo governo Bolsonaro, e o objetivo era único: aniquilar, destruir né, o sindicalismo brasileiro, mas sobretudo destruir a nossa Central Única dos Trabalhadores. E nós conseguimos resistir bravamente. E eu estou colocando isso porque eles pautaram, né, fazem um debate rasteiro, né, porque os sindicatos, por exemplo, na sua maioria, né, utilizavam o recurso, por exemplo, do imposto sindical para fazer lutas. Tinha sindicatos ou dirigentes sindicais, uma meia dúzia, que utilizavam de maneira errada, vá lá e puna. É isso que nós defendemos. Agora, a CUT ela tem uma posição muito clara. Ela era contrária de maneira que estava sendo colocado o imposto sindical. Porque quem tem que aprovar na prática é o trabalhador ali na Assembleia. Ele que tem que ter, né, a identidade, né, ele tem que compreender que aquela entidade sindical está lutando por ele e de maneira ele tem que dar a sua contribuição. É esse entendimento. Não é o Estado que tem que dizer que o imposto deve existir ou não. Isso. E contribuição deve existir ou não. Quem tem que dizer isso é a organização dos trabalhadores. Porque os trabalhadores é que se organizam, eles têm que dizer a maneira, né, que tem que reforçar a existência das nossas entidades sindicais. E a CUT ela foi contrário, e é contrário ao imposto sindical. E nós queremos dizer de que a CUT nasceu com essa posição, mas a gente precisa compreender o seguinte: muitos sindicatos conseguiram, porque o ataque ele foi direto no financeiro, ele conseguiu, infelizmente, baixar as portas, muitos. Né? No campo da CUT, nós tivemos alguns probleminhas, mas a gente também está resistindo firme e forte. Aqui no estado de Ceará, por exemplo, nós conhecemos alguns sindicatos ligados à nossa Central Única dos Trabalhadores que baixaram as portas por conta desse posicionamento do governo Temer e do governo Bolsonaro. Pelo contrário, tem sido essa resistência presente nas ruas, e eu quero complementar a minha fala dizendo o seguinte: a nossa Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de Ceará, nós temos cerca de 320 sindicatos filiados a ela. Somos a maior central do Brasil, né? Estamos ali entre as 3 maiores do mundo. Né? Isso tem uma representatividade. A CUT, juntamente com o Fórum das Centrais, conseguiu, no primeiro governo Lula e no segundo, negociar um salário mínimo, ou seja, foi a maior negociação coletiva já existente para a classe trabalhadora no nosso país. A senhora que é uma dona de casa, por exemplo, ela de alguma maneira ela está sendo beneficiada. Os aposentados, através desse acordo, estavam sendo beneficiados. E outras categorias, o agricultor, a agricultora, dos mais longínquos locais do nosso país estão sendo ali contemplados. Então, isso é a nossa Central Única dos Trabalhadores, que agora, fazendo 40 anos de existência, você fez e faz parte dessa história, assim como tantos outros companheiros que passaram pela nossa Central Única dos Trabalhadores, como o Ortins, a Cris e tantos outros, né? O Eudes Xavier, o companheiro Valmique Ribeiro, a companheira Rosa da Fonseca, né? Saudosa Rosa. A nossa companheira Joana Almeida, o companheiro Helder Jerônimo, lá de Itapipoca. Jerônimo do Nascimento, de Itapipoca. Abraço para o Jerônimo lá em Itapipoca. Vez quando eu encontro ele lá, Will. Bom. Então é isso, né? Acho que
A gente está no caminho certo, no rumo certo, na resistência. Agora, a reforma sindical, ela deixou, né, um sentimento muito forte nos nossos sindicatos. Que a pancada ela foi frontal, foi muito forte. E só quem perde não são os sindicalistas. Quem perde com isso é a classe trabalhadora. E a gente precisa compreender isso. Tem um debate que está acontecendo, por exemplo, aqui no Ceará, em outros estados mais forte, né? Mas são as novas categorias. Nós temos aí os profissionais de aplicativo, né? Que estão dizendo que não tem que regulamentar uma lei, não tem que fazer isso e tal. Não tem que ter nenhuma proteção a favor deles, inclusive. A favor deles, né? Porque foi colocado na mente das pessoas que ali era um empreendedor. E não é. Ele é um trabalhador como outro qualquer. E vou dar um exemplo. Para uma multinacional. No caso do Uber, quem não sabe, ela pertence ao Google. Uma das maiores plataformas do mundo. Cada trabalhador daquele do Uber, um percentual daquele trabalho dele vai para o Google, que vai se apossar não só da força de trabalho dele, mas do carro dele, do combustível dele, de toda a lógica de trabalho que o Google se beneficia. Ou seja, aquele trabalhador que sai 5 horas da manhã, que volta à noite, vai passar o dia todo trabalhando e um percentual do trabalho dele vai ficar com a plataforma Google. E é importante a gente compreender que estamos fazendo esse debate, as pessoas precisam compreender como é esse debate, né? Nós estamos construindo uma discussão com o governo para proteger os trabalhadores. Exato. E vou dar um exemplo muito prático. O que aconteceu há 2 semanas atrás com um motorista de aplicativo, acho que foi na cidade de São Paulo, se eu não me engano, que foi atingido na traseira por um Porsche, que é um carro, carro luxuoso. E estava sendo pilotado, e o piloto era um jovem que estava na madrugada com todo direito. A 150 por hora. A 150 por hora, né? E aquele trabalhador de aplicativo, por uma fatalidade, né, em virtude do acontecido, ele veio a óbito. E atrás daquele trabalhador, né, existe uma família, uma mãe com filhos, por exemplo, e que precisaria hoje usufruir, por exemplo, dessas proteções. É disso que nós estamos falando. Não que nós estamos desejando que aconteça os mais diversos acidentes pelo Brasil. Não estamos dizendo isso. Mas, infelizmente, é um exemplo prático que a gente traz. Porque é verdade, o jovem que estava pilotando o carro importado, por exemplo, ele ofereceu um salário mínimo, mas ele ofereceu por conta da opinião pública. Exato. Então, nós queremos, mais do que nunca, fazer um debate sério e não um debate de rasteiro, de maneira para se aproveitar do momento, algo do tipo. Pelo contrário. Então, as centrais sindicais, não é só a CUT, as centrais sindicais querem fazer um debate sério para proteger, né, os direitos desses profissionais que aí estão, como tantos outros, que é necessário a gente fazer isso. Um dia, esse trabalhador, por exemplo, ele vai se aposentar. Como fica o INSS? É justo hoje um trabalhador que está com essa cobertura, né, contribuir para um outro trabalhador que não está contribuindo? Então a gente precisa ter muita clareza disso, né? Se apropriar do debate no que diz respeito a essa questão, né, que está em debate junto ao governo, só que a gente precisa compreender, cuidado quem está do seu lado. Muitas das vezes está se aproveitando da situação para fazer politicagem, e nós não admitimos isso com a classe trabalhadora. Perfeito, Will. Uma outra questão, queria recordar aqui, a CUT, ela foi fundamental em várias lutas que garantiram conquistas dos trabalhadores. Na Constituinte de 88, nós conquistamos o direito à previdência, que nós não tínhamos, um sistema previdenciário e de segurança social, não é só de previdência, mas de seguridade social. Por exemplo, você falou aqui do camponês. O camponês brasileiro hoje, ele
ele tem uma seguridade social. A gente chama de aposentadoria, mas na verdade é uma seguridade social, que muitas vezes passa pelo sindicato o direito dele se aposentar, essa seguridade. Então nós tivemos seguridade social graças à luta dos trabalhadores na Constituição de 88. Nós tivemos o SUS, que foi uma conquista importante, o maior sistema de saúde pública do mundo, que é universalizado. Nós tivemos avanços na Constituinte Cidadã, que foram frutos da luta sindical. A CUT também, ela foi importante para a vitória do Lula em 2002, por os avanços que o governo trouxe. Assim também como a CUT foi e virou 24 horas na luta contra o impeachment da Dilma. Lutou pelo impeachment do Collor naquela época e lutou contra o golpe dado a Dilma. E foi importante também para desmascarar o Bolsonaro, lutar contra o bolsonarismo e também o retorno do Lula agora em 2023, na vitória de 2022. Nós temos muitas lutas ainda pela frente. A CUT faz esse debate estratégico, o quanto é importante a participação dela, além da luta sindical, da luta política. Bom, sem sombra de dúvida, Aglailson, nós tivemos os nossos 2 últimos congressos, né, foi fundamental para a gente poder, de fato, fazer o debate para ocupar também outros espaços, que é fundamental, não só no sindicalismo, assim como o patronato também ele fez a sua discussão. E é legítimo. Uhum. Nós temos a clareza de que, como estava falando agora há pouco recente, que é as novas atividades do mundo do trabalho, né? Então, o hidrogênio verde, tantas outras atividades que vêm ingressando no mundo do trabalho. E isso vem acontecendo de uma velocidade enorme. E está correto. E a CUT ela tem que se desafiar juntamente com o movimento sindical. Tenho todo o respeito ao conjunto da companheirada do nosso sindicalismo, sem sombra de dúvida. Agora, nós temos que construir um debate para trazer a juventude para os sindicatos. Nós temos que construir um debate para trazer as mulheres para o sindicato, né? Porque se a gente não faz esse debate com a juventude, infelizmente, nós temos as igrejas neopentecostais, né? E nós precisamos fazer com essa juventude que possa ocupar os nossos sindicatos, para entender exatamente, né, o que vem acontecendo, essa transformação que vem acontecendo. É claro e evidente que quem está nessa universidade chamada Central Única dos Trabalhadores, e o movimento sindical também é isso, tem a possibilidade sim de ocupar outros espaços, mais do que nunca, para poder fazer a defesa, né, das pautas da classe trabalhadora. Estou colocando isso porque o que a gente assiste no Brasil é coisas tão assustadoras, né, de maneira tão assustadora, gente que defende fim dos sindicatos, por exemplo, a gente está assistindo agora, que é isso? As organizações dos trabalhadores que tanto se valeu, né, e que tão bem representa a classe trabalhadora da década de 80, 90, anos 2000, que foi fundamental e hoje a gente vê alguma meia dúzia de porra louca da vida defendendo o fim dos sindicatos, né? Defendendo o fim da democracia, pedindo a volta da ditadura no nosso país, e nós não pactuamos com isso. Nós fazemos um debate olho no olho com a sociedade, com a população, que é fundamental e é muito importante, das mais diversas categorias. Na CUT hoje, Aglailson, por exemplo, acho que quando você estava nela, nós tínhamos cerca de 9 categorias. Hoje, dentro da CUT, nós temos cerca de 13 segmentos dentro dela. Os mais diversos, seja do serviço público, urbanitários, metalúrgicos, confecção, enfim, as mais diversas. Nós temos hoje 13 segmentos que é tão importante. E não tenho dúvida nenhuma que esses 13 segmentos dentro da CUT tem um olhar, né, um olhar desafiador pelo novo mundo do trabalho, mas, sobretudo, de trazer a juventude para dentro dos nossos sindicatos. E essa compreensão a gente precisa ter, amigão.
Will, amanhã esse episódio irá ao ar, amanhã, 1º de maio, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. Quais são as bandeiras que a CUT levará amanhã para a rua aqui em Fortaleza? Bom, é importante dizer de que o 1º de maio ele é uma data histórica, onde o protagonismo ele é do sindicalismo, ele é das centrais sindicais. Aqui no estado do Ceará, a gente não existe somente essa atividade em Fortaleza, mas também existe também no interior do estado com uma grande caminhada que começa às 4 horas da manhã lá no Cariri. Então é histórico lá, né? Assim como também vai acontecer outras lutas em outras categorias. Mas amanhã nós estamos chamando para 8 horas da manhã, em frente ao UES, né? A Universidade Estadual de Ceará, mas nós estamos junto com as demais centrais, como a CTB, a Intersindical, o agrupamento Travessia, e desde 2016, Aglailson, a gente tem andado conjuntamente, tem construído conjuntamente o nosso 1º de maio com a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. Porque a gente compreende que eles foram fundamentais contra o golpe, foram fundamentais, né, na defesa da democracia no nosso país. E eu aprendi muito com a minha companheira Joana Almeida, a gente poder estar dialogando com os movimentos sociais. Então ela me ensinou isso é muito bom. E a gente tem hoje dentro da CUT, né, a Frente Brasil Popular, que faz esse diálogo com o sindical. E amanhã, 8 horas da manhã, em frente ao ERS, nós vamos estar pautando sobre a questão das greves, que é tão importante. Quero até parabenizar o governador Eumano, porque ele chamou ali, né, o seu governo chamou ali a companheirada do Detran, sentou, fez a negociação e a greve ali encerrou. Acho que é por aí. Os professores também. Acho que é por aí. Os professores da rede estadual, foi fundamental exatamente. A participação do governo do estado, a posição do governo, que atendeu ali o nosso apelo, foi muito bom, né? Então eu quero parabenizar de maneira muito, muito, muito responsável a posição do governo do estado. Então, é natural que as categorias que estão em greve possam participar dos 1º de maio. Não é o primeiro, não será o último, que vamos ter a participação dessas categorias. Vamos estar denunciando a questão das reformas, que é tão importante, né? A reforma administrativa, como eu bem coloquei aqui, vamos estar pautando, sem sombra de dúvida, a reforma administrativa. Vamos estar pedindo a revogação da reforma trabalhista, que é tão importante, mas, sobretudo, dialogar com a população. A gente, estrategicamente, sempre tiramos, se eu não me engano, eu acho que é o 7º ou 8º ano que a gente realiza caminhadas na periferia. Caminhadas onde está ali a classe trabalhadora. E vamos estar chamando a concentração para a frente da UES 8 horas. Vamos sair em caminhada pelo bairro Serrinha, né? Vamos estar encerrando a atividade ali na Praça da Cruz Grande, com atrações culturais, com a participação dos parlamentares que têm uma identidade com a classe trabalhadora, com os partidos, com as centrais sindicais, com o movimento sindical, com os movimentos sociais. Então, essa é a programação para o nosso 1º de maio aqui em Fortaleza, que é tão importante. Mas, repito, nós temos 1º de maio mais diversos no interior do estado e também na nossa região metropolitana. Will, mudando um pouco agora de assunto, saindo um pouco da pauta sindical, da CUT e do movimento sindical, falar um pouco aqui da conjuntura política. Nós tivemos avanços porque ganhamos a eleição, evitamos pelo menos retrocesso. Se não teve avanços ainda, pelo menos evitamos um retrocesso contra um golpe contra a democracia, que se o capiroto, como diz você, o Bolsonaro tivesse sido reeleito, talvez a gente não tivesse hoje a democracia e o 1º de maio talvez não existisse amanhã por conta da força da lei ou das armas que ele impôs contra os trabalhadores. Mas ganhamos, Lula venceu as eleições. E nós temos eleições esse ano municipais. E nós precisamos consolidar a democracia, nós precisamos avançar, a esquerda precisa avançar em várias capitais, em várias cidades importantes. Nós temos
nós ganhamos aqui também, nós temos um projeto vitorioso aqui no estado do Ceará, que é inclusive uma referência importante para o país. O ministro Camilo conseguiu eleger o seu sucessor, nosso companheiro Eumano, governador do estado, no primeiro turno. Primeiro turno, né? Primeiro turno, ninguém avaliava que pudesse ganhar já no primeiro turno. Ganhamos a eleição no primeiro turno e nós temos eleições em Fortaleza, em vários municípios importantes. Juazeiro, Caucaia, Maracanaú. E nós iremos disputar eleições em todos esses municípios. Você é de Caucaia, falou de Caucaia, da sua trajetória, e você está como pré-candidato a vereador em Caucaia, né? E vamos trabalhar para que a gente tenha um trabalhador metalúrgico vereador em Caucaia. Como é que você vê esse cenário político? A importância das eleições nesse ano para que a gente possa fortalecer o projeto nacional. Boa, Glailson. Eu queria dizer que a compreensão que eu tenho é que 2024 será um grande plebiscito que vamos fazer uma consulta à sociedade se o nosso projeto tá bacana, é isso mesmo, ou se vão querer a volta do capiroto mesmo. Porque ele andou dizendo, o Bolsonaro andou falando que vai querer eleger 60% dos prefeitos em 2024. E nós temos que dialogar com o povo, dizer que houve avanços. Nós tivemos 4 anos, por exemplo, que não teve reajuste de salário mínimo. Foram 4 anos do governo Bolsonaro. E o presidente Lula está no 2º ano e nós tivemos 3 reajustes de salário mínimos, por exemplo. Isso, na ponta, beneficia ao nosso povo que mais precisa. Não é? Então, eu estou te dando um exemplo muito claro, porque eu tenho muita clareza que será um grande plebiscito para a sociedade brasileira as eleições de 2024. E eu estou atendendo um apelo que a nossa Central Única dos Trabalhadores, a nível nacional, nos fez, né? De ocuparmos outros espaços, de fazermos o debate que é necessário. Porque, veja bem, eu tenho uma grande admiração pelo deputado Zé Nobre Guimarães, porque não é fácil ser líder do governo Lula num Congresso que aí está. Não é fácil. Talvez seja fácil numa Assembleia Legislativa, que o governador ali tem maioria, numa prefeitura. Mas no Congresso. Que o Centrão é quem manda. A vida não é fácil. Não é fácil. E eu não desejo para minha filha, Vanessa Ellen, né, que tem 14 aninhos, eu não desejo para os seus filhos, por exemplo, de que 2026 possa voltar aquele terror que foi durante os últimos 4 anos. Nós não podemos jamais topar o retorno daquilo. Por isso, a gente, com muita tranquilidade, a gente disponibiliza o nosso nome no município geograficamente enorme, gigantesco, né? Tem vários segmentos, tem a questão do litoral, sertão, enfim, a própria cidade, né? Vou estar ao lado de um grande companheiro, nos apaixonou muito em fazer campanha para ele como prefeito, que é o nosso companheiro Catânio. Que inclusive também foi do movimento sindical, foi da direção da CUT. Foi da direção da CUT, foi operário. Exato. Né? Então estou muito apaixonado para fazer a campanha, para poder fazer o debate que é necessário na sociedade e fortalecer um projeto encabeçado pelo presidente Lula, pelo nosso governador Eumano e pelo nosso ministro Camilo Santana. Estou colocando isso porque é exatamente esse sentimento que eu tenho de um plebiscito, que eu estou disponibilizando o nosso nome para, de fato, fazer a defesa desse projeto. Ser mais uma voz em defender esse projeto. Eu sei que você também está colocando aqui em Fortaleza e é legítimo. Ficarei muito honrado, muito feliz em ter você, um metalúrgico, na Câmara Municipal aqui em Fortaleza para fazer debates bons, calorosos, da forma que você exerce, de maneira muito, muito gentil e de maneira muito magistral que você coloca, fundamental. E quero dizer de que em Caucaia nós vamos estar com muita tranquilidade fazendo esse debate. E está mais animado ainda, porque tem uma figura que o povo brasileiro jamais esquece, a Carla Zambelli. Né? Então, o marido da Carla Zambelli é candidato a prefeito em Caucaia. Em Caucaia. Então, nós podemos, com muita tranquilidade, nós vamos fazer esse debate, né? Defender o nosso projeto. Nós não abrimos mão em defender o nosso projeto
em Caucaia, né? Que aquele povo precisa. Nós estamos falando de uma cidade que 59% dela vive menos com o salário mínimo, menos de um salário mínimo. Nós estamos falando de uma cidade onde um prefeito colocou o transporte gratuito, que é o Bora de Graça. Isso beneficia não empresários, beneficia o nosso povo que precisa, muitas das vezes, ir a uma UPA, a uma escola e não tem o dinheiro do transporte. Nós estamos falando de uma cidade que tem várias diferenças, porque cerca de 30% dela é a elite que não suporta ver o nosso povo poder desfrutar de estradas, andar de avião, ter direito a uma saúde de qualidade, ter direito a uma educação de qualidade. Então, esse debate nós vamos fazer com muita clareza. E eu estou falando, basicamente, Aglailson, de uma Câmara Municipal que tem 23 vereadores, onde 18 deles, por exemplo, são de famílias tradicionais que nunca deixaram a cadeira da Câmara Municipal de Caucaia. E a gente tem muita clareza para a gente poder compreender que vamos fazer esse debate, um debate olho no olho, um debate democrático, mas, acima de tudo, um debate em defesa da classe trabalhadora. Irei conversar com os meus amigos metalúrgicos, irei conversar com a sociedade de Caucaia de maneira muito tranquila, para que a gente possa, mais do que nunca, ter uma voz para defender o nosso projeto, que sempre a gente soube que estava do lado certo. É isso, meu companheiro. Pessoal, quero agradecer a você que nos assiste, pedir que você possa se inscrever no nosso canal Alimentando Corações e possa curtir esse episódio. Will, obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Eu queria que você pudesse se despedir aqui, fazer as considerações finais para as pessoas que irão nos assistir e dizer que o que a gente puder fazer para ajudar a ter um metalúrgico vereador lá em Caucaia, nós vamos contribuir, meu amigo. Obrigado, companheira Glailson. E dizer que amanhã, 1º de maio, a classe trabalhadora tem muito a reivindicar, mas também tem muito a comemorar, porque nós estamos respirando novamente a democracia nesse país e isso, ninguém nos tira esse direito. Portanto, quero desejar a todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras um grande 1º de maio e parabéns pelo seu dia. Um abraço. Um abraço, pessoal, e até a próxima.